Olá, o programa 40 Minutos está no ar. Um programa que valoriza o cidadão ouvindo a sua história. Nesta série, o programa busca resgatar a história da Tríplice Fronteira através de seus moradores. Nosso entrevistado de hoje é o empresário Omar Tosi. Seja bem-vindo ao nosso programa, senhor Omar. Muito obrigado. Sinto-me honrado com o convite. Eu gostaria de começar perguntando ao senhor, eu sei que o senhor não é iguaçuense. Quando o senhor veio para Foz do Iguaçu e por quê? Eu cheguei em Foz do Iguaçu em 11 de março de 1958. Eu vim para trabalhar numa empresa que tinha em Foz do Iguaçu, uma joalheria, que era de propriedade do senhor Maximiliano Sen, que é o pai do Odilon Sen, até para melhor identificar. E eu vim para ficar alguns dias, há poucos dias, para fazer um teste em Foz do Iguaçu. E eu cheguei aqui, chegando aqui, eu me dei bem em Foz do Iguaçu, gostei, cidade muito pequenininha, comecei a trabalhar muito e aqui estou até hoje. Como a maioria, né, do pessoal, os moradores, vieram para ficar alguns dias. É. E aonde que era essa relojoaria? Essa relojoaria aqui... Ela existe ainda? Não, não existe mais. Essa era a relojoaria Hora, hoje não existe mais. Eu trabalhei com ele 1 ano e meio e depois eu passei a trabalhar com o Antônio Savariz, a relojoaria Savariz, onde eu trabalhei mais de 5 anos com eles. O senhor parou por quê? Por causa que houve novas tecnologias? Por que saiu da relojoaria? Não, porque o meu comércio foi ampliado, meus negócios foram se ampliando. E eu fiquei com joalheria, depois eu abri mais a Joia Sport Som, e daí as atividades cresceram muito. E eu deixei de lado a parte técnica para me dedicar ao comércio propriamente. Mas eu continuei muitos anos com a parte técnica. O senhor tinha vários comércios, o senhor disse que largou porque estava ampliando. Era só a Joia Sport Som ou teve outros? Eu tive a Joia Sport Som, eu tive uma metalúrgica também. Sim. Que nós fabricávamos carreta para barcos. Então era uma coisa que estava ligada com outra. Por exemplo, nós vendíamos a lancha, vendíamos o motor, e daí nós tínhamos que comprar carreta fora. E daí eu montei uma pequena metalúrgica exclusivamente para fabricar carretas para lancha. Era bastante rendoso esse tipo de atividade? Tinha comércio aqui? Tinha um comércio muito forte na época. Isso foi mais ou menos isso já era quando trabalhei com barcos, mais ou menos em 1980. Aí foi muito forte, muito forte. Essas empresas ainda existem? Ou não. Hoje Por que pararam? Circunstâncias de negócios, né? Circunstâncias que vão acontecendo, a gente vai procurando os caminhos melhores, né? A náutica, por exemplo, foi proibida a importação de motores na época, foi dificultada muito a importação de motores e foi aberto um precedente que o cidadão podia comprar um motor no Paraguai e legalizar no Brasil. Então, ficou muito difícil para nós comercializar o motor. E tem mais um detalhe. Na época, a pescaria em Foz do Iguaçu era muito farta, muito abundante. E depois ela escarceou de uma forma tal que os afeiçoados a esse tipo de esporte foram desistindo. A Joia Sport Som era uma empresa de renome aqui em Foz do Iguaçu, era muito grande. Por que ela terminou? Era grande, mas é justamente por isso, né? Houve desinteresse na venda de barcos e motores porque o comércio caiu. Porque o motor e o barco tinham que ser financiados. Daí os juros bancários eram muito altos mesmo, e o cliente não podia comprar, pagar uns juros absurdos para fazer um lazer. Mas o produto que mais sustentava a loja, então, era o motor, porque ela vendia vários artigos esportivos. Não. O nosso carro-chefe sempre foi joalheria. Sempre foi? Foi joalheria. Foi a primeira que eu abri em 1965. Eu comecei a trabalhar por conta com joalheria e foi o nosso carro-chefe para todas as atividades que eu tive comercial em Foz do Iguaçu. Sim, e esses relógios que foram lançados depois, esses digitais, chamados digitais, né? É que devem ter também prejudicado o comércio. Não, nós trabalhávamos com relógios de marcas consagradas, né? Então nós trabalhávamos com relógios que, esses relógios não vieram, vamos dizer, prejudicar muito. Popularizou muito o relógio, né? Mas nós vendíamos, como vamos dizer, Ternamatic, Mido, Letion, grandes marcas de relógio, isso que nós vendíamos. Então isso não prejudicou muito, não. Como era a cidade logo que o senhor chegou em Foz do Iguaçu, que nem o senhor falou, em 1958? A cidade era muito pequena, o município era muito grande, veja bem, Heitor. O nosso município a Céu Azul era distrito de Foz do Iguaçu.
Céu Azul, Matelândia, Medianeira e São Miguel, e depois Santa Terezinha de Itaipu, que na época chamava-se Criciúma. Eram todos os distritos de Foz do Iguaçu. A cidade era muito grande, aliás, o município era muito grande, mas a cidade era pequena, muito pequena mesmo, e teve vários ciclos comerciais de Foz do Iguaçu, onde ela veio se desenvolvendo. Quando eu cheguei aqui, o ciclo comercial principal da cidade aqui era a exportação de madeira. Todo o Paraná exportava madeira por Foz do Iguaçu. Depois veio, quando eu cheguei aqui, estavam iniciando a construção da ponte internacional. Eles estavam trabalhando submersos nos pilares, submersos na água lá. E também foi um avanço, essa abertura da ponte ligando o Paraguai, o desenvolvimento aí estourou em Foz do Iguaçu, ficou muito boa, a cidade cresceu muito, né? E depois veio também o advento da Itaipu, que aí veio consagrar a cidade como um todo. Essa exportação de madeira se fazia como? Era de barco ou de caminhão? Não, porque de barco. As estradas eram precárias. As estradas eram precárias, de Guaraniaçu, Toledo, Cascavel, que vinha madeira, eram muito precárias. E a madeira chegava aqui, elas eram depositadas em portos, nas costas do rio Paraná, e daí eles eram exportados para a Argentina com barcos. Só ia para a Argentina ou para outro? Ia para outros países também, né? Ali Não, era o rumo, basicamente talvez. era Argentina, né? Basicamente. Era o básico. Era o básico. E quando o senhor chegou, Guarapuava ainda pertencia a Foz do Iguaçu? Não. O Guarapuava o Cascavel já era município, Toledo já era município, e era só de Céu Azul para cá. Sim. O senhor é conhecido como uma pessoa bastante proeminente nas atividades sociais da região de Foz do Iguaçu. O senhor sempre gostou de trabalhar com o público? Olha, eu desde que cheguei em Foz do Iguaçu sempre fui me envolvendo com tudo que acontecia na cidade. Então eu, sinceramente, tudo que acontecia na cidade tem minha participação, isso eu mesmo reconheço isso. Sim. E hoje o senhor continua ainda, porque o senhor ficou um tempo no Oeste Paraná Clube. Eu fiquei no Oeste Paraná como presidente vários anos. Eu deixei, depois voltei 2 vezes, mas foi no total que eu fiquei no Oeste, fiquei quase 19 anos. Construímos o Oeste Paraná Clube, construímos a área de campo do Oeste Paraná Clube, o clube progrediu muito, socialmente o clube se promoveu bastante. E foi um sucesso muito grande quando eu estive na presidência do Oeste Paraná Clube. Uma equipe que eu tinha muito boa. Eu não posso negar que esse progresso do Oeste e além do progresso, vou dizer, o desenvolvimento do Oeste deve-se a uma equipe que trabalhou comigo. Dentro do Oeste Paraná Clube, houve um crescimento no número de sócios. Durante esse período, o que o senhor tem a dizer sobre a sua administração? O senhor ficou lá 19 anos, entrou muitos sócios. Até eu gostaria de saber quantos sócios tem, possivelmente, o senhor tem uma estimativa de hoje? Hoje eu não sei quantos sócios tem, mas quando eu deixei o clube, deixei ele com aproximadamente 800 sócios. Sim. E os fatos que aconteceram lá dentro, o senhor poderia buscar aquele lado nostálgico dos acontecimentos nessa vida social? O Oeste foi um clube, acho que é o maior clube do Oeste do Paraná, o mais antigo, né? O mais antigo. O mais antigo, ele foi fundado em 10 de junho de 1928. Então, o Oeste teve grandes acontecimentos. Por exemplo, o Oeste recepcionou o Santos Dumont aqui, no Oeste Paraná Clube. Foi recepcionado? Foi recepcionado no Oeste Paraná Clube, porque naquele tempo era o Oeste Paraná Clube só, a única casa social que podia receber alguma autoridade. Então o Oeste, na época, tinha cinema, né? Isso antes do meu tempo. Tinha cinema, tinha teatro, tinha a parte cultural da cidade era desenvolvida no Oeste Paraná Clube. Certo. Eu vou pedir agora o intervalo comercial e voltaremos daqui a pouco com o programa 40 Minutos. O programa 40 Minutos está de volta hoje entrevistando o empresário Omar Tosi. Seu Omar, nós terminamos o primeiro bloco, o senhor estava falando sobre o Oeste Paraná Clube e que foi visitado pelo Santos Dumont e que inclusive recebeu inúmeras figuras importantes. O Oeste Paraná Clube recebeu figuras importantes na política brasileira. Sim. Santos Dumont e outros que eu não tenho na memória agora, nesse momento. Mas nós, além de participar do Oeste Paraná Clube como uma sociedade, nós sempre hoje temos aqui um evento em Foz do Iguaçu, que já é muito velho, muito antigo, e eu participei desde o primeiro, é a pesca dourada. O senhor acompanhou Desde a primeira pesca. Sim. Desde a primeira pesca. Inclusive tenho filmagens em Super 8 e tal, daquela época. Sim. Né?
Então a Pesca Dourada foi um evento que nos marcou muito, porque a nossa atividade de náutica tinha muita ligação com a Pesca Dourada. Então nós participávamos ativamente, patrocinando a pesca, trazendo para cá os importadores de motores, na época era a Mesbla, a Promar do Rio de Janeiro, que importava os motores Mercury, eles vinham aqui dar assistência para nós na época. Então foi um acontecimento muito importante em Foz do Iguaçu, o qual nós participamos ativamente. Como também participamos de outras atividades, por exemplo, em 1976, 77, eu fui presidente do Lions Clubes, e naquela época, todos os presidentes de clubes de serviço de Foz do Iguaçu, eles eram conselheiros natos da Santa Casa, com o senhor Guilherme. Sim. Consequentemente, eu fui um conselheiro nato daquela época, e eu sou conselheiro até hoje na Santa Casa, desde 76. A criação do primeiro evento da Pesca Dourada, vocês encontraram dificuldades? Porque em Foz do Iguaçu, às vezes, quando você vai criar algum evento, surge muitos... Ele nasceu de uma brincadeira, vamos fazer uma competição de pesca. Nasceu assim, nasceu brincando. Alguns pescadores reuniram-se e vamos sair para ver quem pesca mais. E aí houve muita adesão e resolveram dar continuidade. Deram continuidade, e todo ano tinha a Pesca Dourada, né? Sim. E o senhor lembra algum fato assim importante, ou algo assim mesmo que seja... Da Pesca Dourada? Algo mesmo que seja pitoresco? Não, na Pesca Dourada aqui, era uma pesca que depois se transformou em pesca internacional. Sim. Internacional, né? Nós tivemos grandes personalidades que participaram da pesca aqui. Nós tivemos uma vez um pessoal da imprensa da China que vieram participar aqui. Por exemplo, esse cirurgião plástico Pitangui participou da pesca também, aqui. Então tem vários acontecimentos, está tudo registrado em fotos e filmes por aí. Sim. E nunca, não sei se o senhor lembra, nunca aconteceu nenhuma fraude na Pesca Dourada? Alguém escondeu um peixe, pegar? Assim, sempre aconteceu algumas coisinhas pequenas, mas foram sempre contornadas, foram sempre solucionadas, né? Do cidadão deixar um peixe lá na barranca? Não é deixar um peixe, é comprar o peixe lá embaixo mesmo. Ele já comprou o peixe. Aconteceu e o cidadão foi premiado e depois devolveu o prêmio. Sim, descobriram, provaram e o cidadão devolveu o prêmio. Isso é para dar moral na pesca, né? Na competição. Isso aconteceu. Mas ele concordou que houve a fraude, logicamente, né? Chegou a devolver o prêmio. Chegou a devolver o prêmio, né? Sim. Alguns assuntos assim, um pouquinho desagradáveis para quem organiza um evento dessa natureza. Sim. Acontecer isso aborrece um pouco, né? Aborrece. Mas é difícil também fiscalizar todos os acontecimentos, não devo fiscalizar todos. Sempre tem uns que fogem da regra. E alguns fugiram. O senhor também falou que está como conselheiro da Santa Casa, desde que ano? Desde 76. Sim. A Santa Casa ela vem passando por inúmeros problemas aí que o pessoal vem acompanhando. Até atualmente está com uma campanha. Bem, a Santa Casa, desde aquela época, sempre teve problema. É problema financeiro, é problemas físicos do próprio prédio. Sempre teve problema. E até hoje tem. A gente sabe que tem. E se ela não melhorou, não é por falta de conselhos? Não é falta de conselho, não. O conselho da Santa Casa é composto de quantas pessoas? Antigamente ele era mais ou menos pequeno, mas agora é mais ou menos 60 pessoas. Sim. 60 pessoas. E... Todo o pessoal dos segmentos de Foz do Iguaçu, né? E o maior problema dela é realmente falta de verba ou administração? Eu não vou dizer que nem seja falta de verba e nem falta de administração. Verba com certeza é. É que a Santa Casa, pelo que a gente entende, ela atende uma gama muito grande de gente. Veja bem, e uma coisa que a Santa Casa atende aqui, que ela não tem retorno, é os paraguaios, os brasileiros que moram no Paraguai. Sim, vem muitos paraguaios. Vêm todos para cá, todos para cá. E isso não pode ser evitado, não dá para você criar mecanismo e também nem há interesse em bloquear a vinda de brasileiros de lá. Bloquear não pode, eu acho que não pode, né? Sim. Então esse é um dos causos da Santa Casa. Excesso de atendimento que eles têm que fazer e o SUS repassa umas verbas muito pequenas. São muitos brasiguaios e não tem verba suficiente para atender toda essa demanda. Porque eles não têm retorno através do SUS. Eles não fazem parte do cadastro. Certo. Mas por eles não fazer parte do cadastro, não haveria uma maneira de coibir isso? Ou direcionar esse pessoal para um outro sistema de atendimento? Não, a Santa Casa tem que atender. Ela é uma Santa Casa, ela tem que atender todos que aparecem, não tem dúvida nenhuma.
Sim. O atendimento, é tradição dela de atender, ela atende. E ela se esforça demais para atender bem, e atende bem. O senhor foi o primeiro secretário da Indústria e Comércio de Foz do Iguaçu. Poderia falar sobre essa fase? Em 1987, eu fui o primeiro, exatamente, foi criada a Secretaria de Indústria e Comércio, ainda no primeiro governo eleito, Sim. Depois da ditadura, que foi o do Brandino, e eu fui o primeiro secretário, fui eu que implantei a secretaria em Foz do Iguaçu. E no ano seguinte, eu fui candidato a vice-prefeito, acompanhando o Álvaro União, e nós fomos vencedores, daí eu permaneci 4 anos na prefeitura como vice-prefeito, acompanhando o trabalho do Álvaro, e aí eu passei por várias secretarias da prefeitura. Durante seu período na Secretaria de Indústria e Comércio, o que o senhor fez para trazer de benefícios para a cidade? Bom, na época nós não tínhamos nada, você veja bem que nós não tínhamos nenhuma máquina de escrever. Nós tínhamos tudo, o espaço físico nós não tínhamos, essa coisa toda. E eu fiquei na Secretaria de Indústria e Comércio 1 ano e pouco, só 1 ano e pouco. E eu consegui implantar a secretaria, sua equipe não tinha dotação orçamentária na época, ainda naquele ano, no outono ainda tinha dotação orçamentária, e começamos a trabalhar para criar uma área industrial em Foz do Iguaçu, na época já se falava em gerar emprego. Sim, mas havia muita gente que dizia que aqui tinha que ser indústria sem chaminé, né? Isso aí sempre na existiu essa época luta. predominava em Foz do Iguaçu o turismo. O turismo era muito forte na época, estava muito forte. E então havia quem dissesse que não era viável a indústria em Foz do Iguaçu. Eu acho que é viável, sim. Foz do Iguaçu é viável. Agora, nós precisamos de muito recurso para poder montar um parque industrial. Vocês conseguiram, então, estruturar apenas a secretaria? O meu papel principal foi estruturar a secretaria. Vocês não chegaram a colocar uma área à disposição de indústria, ir atrás, talvez? Não, colocamos uma área. Depois ela foi concretizada com o próprio secretário, que a área industrial lá fora que nós temos foi idealizada nessa época. Sim. E daí, nesse local onde está ali hoje? Não, é lá no Pilar Campestre. Pilar Campestre? Pilar Campestre. Lá que foi, e está todo tomado de indústria lá. Sim. Mas parece que Foz do Iguaçu tem mais dificuldade de trazer indústrias que outras regiões. A gente observa Santa Terezinha, São Miguel, aquilo vai se estendendo, uma indústria do lado da outra. Não, mas em Foz do Iguaçu, eu acho que agora, eu estive na secretaria agora, quando o Sérgio deixou o governo, e nós tínhamos belos projetos para trazer algumas empresas fortes para Foz do Iguaçu, principalmente na área de confecção. Tanto é que nós criamos uma escola têxtil de costura, porque algumas empresas que queriam se instalar em Foz do Iguaçu na época, elas encontravam a barreira que não tinha mão de obra qualificada. Né? Sim. E com essa escola aí, hoje já estão qualificando as pessoas. Né? E hoje já existe interesse de indústrias têxteis? Veja, quando nós deixamos a secretaria, nós tínhamos uma indústria lá de Cianorte, uma tinturaria e lavanderia de jeans em Foz do Iguaçu, para gerar mais ou menos 400 empregos. Eles estavam altamente interessados. Agora nós saímos de lá, eu não sei se vai continuar o trabalho, não sei como é que está. Parece que tudo vai mudando, né? Vai mudando, com certeza, vai mudando, vai direcionando as coisas de um lado do outro. Mas eu acho que hoje, para Foz do Iguaçu, uma indústria não poluente para Foz do Iguaçu é a costura. A costura tem dado certo em muitas regiões. Em muitas regiões. Você quer ver uma coisa, um bom exemplo, por exemplo, Cianorte não tem desemprego. Não tem desemprego. Não existe desemprego. Não, lá tem mais de 440 empresas costurando. Sim. Costurando em alta escala. E começaram de uma maneira assim, artesanal, Começaram pequeno. Viram e hoje é um grande polo têxtil do Paraná. Sim, eu acho que a tendência de muitas cidades é caminhar para isso, né? Buscar, principalmente aqui tinha que fazer. E tem que se esforçar, tem que fazer. Mas aqui está começando a crescer, vai acontecer. Sim. Nós vamos agora para o intervalo comercial e voltaremos daqui a pouco com o terceiro e último bloco do programa 40 Minutos, hoje entrevistando o empresário Omar Tosi. O programa 40 Minutos está de volta agora com seu terceiro e último bloco, hoje entrevistando o empresário Omar Tosi. Senhor Omar,
O senhor falou no bloco anterior que já foi vice-prefeito em Foz do Iguaçu. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa época, de suas atividades como prefeito, o que o senhor conseguiu e o que deixou de conseguir. Bom, nessa época nós fomos vice-prefeito, nós somos o segundo mandato quer dizer, o primeiro mandato foi o Dobrandino Gustavo da Silva, o prefeito, depois da Revolução dos Prefeitos nomeados, né? Certo. Nós fomos o segundo. Então, dava tudo para começar nessa época. Tudo era mais difícil, porque na época surgiu a política daí, dos prefeitos. Sim. Antigamente não tinha política, o prefeito mandava bolsa, né? Que era no caso dos interventores, dos né? Interventores, né? Sim. Mas nós fizemos, eu acho, na minha opinião, isso é uma opinião que a gente sente ainda com o público, o nosso governo, o governo do Álvaro Lema, com o qual eu participei como vice-prefeito, foi um governo muito bom, um governo que até hoje reconhecem sendo bom. Sabe? Isso eu me orgulho disso, porque até hoje tem gente que comenta aí nos bairros e tal, que estão com saudade do Álvaro como prefeito, o qual eu participei como vice-prefeito. O senhor, como vice, o senhor foi um vice atuante, lembra de alguma coisa? Eu fui atuante na prefeitura na época, eu passei por quase várias secretarias. Por exemplo, eu fui secretário de Assuntos Comunitários, eu fui até diretor do DRM, numa época de uma crise que houve aí no DRM, eu fui diretor por alguns meses, mas eu fui chefe de gabinete do Álvaro uma temporada, né? E eu participei ativamente na administração de um modo geral. Sim. Sempre até, posso dizer, como coringa, sempre estava pronto para atender algum setor. Sim, mas a prefeitura, vocês encontraram ela meia em frangalhos, vamos colocar assim, ou estava mais ou menos correta? Não, ela estava correta. O Dobrandino deixou a prefeitura em situação privilegiada até. Mas tinha muito para fazer, tinha tudo para fazer em Foz do Iguaçu. Por exemplo, calçamento, nós fizemos mais de 1.300.000 metros quadrados de calçamento na cidade. Mas isso por causa da herança política da época dos militares. Não só pela herança política, mas eu quero dizer, mas pelo crescimento desordenado da cidade. Sim. Com a vinda de Itaipu, a cidade cresceu desordenadamente. Por exemplo, surgiu o Rincão São Francisco, surgiu Três Lagoas, surgiu Porto Meira, com grandes loteamentos, sem calçamento, sem infraestrutura, sem nada. Vocês chegaram a pegar essa fase, então, da instalação da Itaipu? Não, a Itaipu nós já estávamos discutindo no nosso tempo, nós não tínhamos royalties, né? Foram discutidos nessa época. Nós não chegamos a receber royalties ainda na Itaipu, mas foi discutido nessa época. E a Itaipu, que nem o senhor falou, tinha muita estrada para fazer, muita coisa pela cidade. A Itaipu chegou a colaborar com verbas para fazer algumas estradas aqui, ou ruas na cidade? Não, ela beneficiou sim a cidade de Foz do Iguaçu, não podemos dizer que não, fazendo obras na cidade, obras que eles estavam no alcance deles, faziam sim. Sim. Essa Avenida Paraná também parece que é obra da Itaipu? Bom, isso foi na implantação da Itaipu em Foz do Iguaçu. Sim. Então eles fizeram um plano diretor da cidade. É onde vem a JK, o contorno da cidade, né? Que é a JK, que é a Paraná. E eles fizeram muitas obras de infraestrutura na época, né? Para poder receber esse povo que veio para construir a obra, né? Construir as vilas, construir essa coisa toda. Então o senhor pode contar assim numa análise geral que o senhor contabiliza como positiva a sua administração como vice-prefeito? Com certeza. Isso eu contabilizo como positiva, não é eu quem diga, é a população que reconhece. Certo. O senhor, como um empresário já há muito tempo em Foz do Iguaçu, o senhor poderia fazer uma análise até para o cidadão, o empresário que está nos assistindo, como o senhor avalia Foz do Iguaçu daquela época e a de hoje, com relação ao comércio e à economia local? Bom, com certeza Foz do Iguaçu hoje é uma metrópole, né? Isso hoje, os problemas são muito grandes, são muito complexos em Foz do Iguaçu hoje. Mas eu me lembro que na época, em 1962, 63, foi o grande salto do comércio de Foz do Iguaçu. Não tínhamos a ponte, que a ponte foi inaugurada em 1965, então despertou o Paraguai fazendo compra no Brasil. E despertou o comércio de Foz do Iguaçu para o Paraguai. Então, aqui aportaram grande quantidade, principalmente os árabes, chegaram nessa época aqui vendendo para o Paraguai.
e a mercadoria era toda escoada aqui pelo Porto Oficial. Porto Franco. Não, é oficial aqui, isso Porto mesmo. Oficial ali. Isso. Passava tudo de canoa ali. Sim. Depois, mais tarde, já também começaram a colocar um balsa, já formou-se uma linha de ônibus de Curitiba a Assunção. Sim. E Foz do Iguaçu, ela tem um privilégio, ela é diferenciada também porque sempre quando nós precisamos comprar alguma coisa, as diferenças cambiais, né, ou eles precisam, tem se fortalecido um ao outro. Foz do Iguaçu, na área cambial, vamos dizer, na área de moedas, aqui circulam 4 moedas, né? É o dólar, é o dinheiro argentino e é o dinheiro paraguaio. Então, e o nosso dinheiro, né? Sim. Então, de repente é favorável comprar na Argentina, de repente é favorável comprar no Paraguai, ou vice-versa, comprar no Brasil e assim por diante, né? Porque na época que eu cheguei em Foz do Iguaçu, o nosso comércio normalmente se abastecia na Argentina, principalmente na área de artigos de supermercados, né? Eram comprados na Argentina, o que hoje inverteu, né? Hoje os argentinos estão comprando aqui no Brasil, né? E assim por diante o Paraguai também vinha comprar no Brasil, nós íamos comprar no Paraguai, essa coisa toda, né? Então mudou muito, e é muito complexo hoje. O comércio é muito complexo, o comércio cresceu muito e o comércio foi bem em Foz do Iguaçu enquanto não tinha Mercosul. Enquanto não tinha. Enquanto não tinha. E qual foi a influência, então, do Mercosul no comércio local? O Mercosul é o seguinte, a mercadoria vinha de São Paulo, comprada pelos comerciantes, os exportadores de Foz do Iguaçu, que era o Jardim Jupira e ali ó, a Vila Portes, ela pernoitava, pelo menos em Foz do Iguaçu, e depois era repassada ao Paraguai. Isso não aconteceu, porque as grandes empresas brasileiras, as indústrias brasileiras, colocaram importação lá em Assunção. Então elas estão fazendo um comércio direto para Assunção. Já passa direto. Passa direto. Enquanto que os nossos comerciantes aqui, alguns se instalaram em Assunção, estão trabalhando em Assunção, mas não são todos. Então o comércio de Foz do Iguaçu é um comércio pujante, muito forte, mas era forte mesmo. Ele hoje está aí nesse marasmo aí, por exemplo, que hoje a Jupira é um comércio muito forte, tem mais de 400 lojas fechadas lá. Sim. Já que o senhor tocou em Mercosul, nós fazendo uma avaliação já nos últimos 10 anos, que já vem implantando, já comemorou 10 anos. Já se comemorou 10 anos. Nós vemos que existe muito rigor aqui na fronteira com a Argentina, cada vez se dificulta mais, não se contando esses conflitos que nós estamos tendo aqui com o Paraguai. Mas com os argentinos está muito difícil. Como o senhor avalia o Mercosul? Não, esses conflitos com o Paraguai são conflitos fronteiriços. Sim. Isso não tem nada a ver com o Mercosul, né? Porque o Mercosul está funcionando normalmente. Agora, com a Argentina também. E o comércio entre a Argentina e o Brasil é muito forte, né? Muito forte. Mas não havia uma previsão de se abrir as fronteiras, de aproximar os povos, inclusive ter cidadania, chegar quase a ser dupla? Esse fato é que eu digo. Esse fato que ainda tem que acontecer. Esse fato o senhor acha que está longe de acontecer isso? Eu acho que não. Eu acho que é questão das autoridades se reunirem para tratar desses assuntos aí. E eu acho que a curto prazo não tem jeito. Você veja bem, Heitor, Foz do Iguaçu, hoje tem Argentina, hoje tem o Paraguai e hoje tem o Brasil. São divididos por águas, ou melhor, unidos por águas. Sim. Mas eu acho que a curto prazo isso vai ser uma metrópole só. Sim. Então, como você falou, a cidadania de cada um tem que ser tríplice. Tem que ser tríplice. Tem que ser tríplice. Agora, para encerrar o programa, eu gostaria que o senhor falasse ao empresário ou ao cidadão que está pessimista em relação à cidade, qual é o conselho que o senhor dá para esse pessoal? Eu acho que os empresários de Foz do Iguaçu, de um modo geral, já estiveram muito pessimistas. Hoje está sendo recuperada a confiança, já vem vindo há uns 2 anos, mais ou menos, retomando o desenvolvimento de Foz do Iguaçu, no comércio e no turismo. Você veja bem que o turismo teve um crescimento nos últimos anos fantástico. Sim. Consequentemente, se o turismo for bem, o comércio vai bem. Sim. Que o comércio é um braço do turismo, que é a mola propulsora da economia de Foz do Iguaçu. Vamos dizer que seja o turismo. Mas eu vejo os comerciantes hoje otimistas e principalmente hoje está acontecendo com essa revitalização da Avenida Brasil. Isso é muito importante para a cidade, porque a cidade não tinha um centro comercial decente, quero dizer, decente, mas nós vamos ter.
essa Avenida Brasil vai orgulhar os iguaçuenses. Eles são aí os moradores da Avenida Brasil, os comerciantes da Avenida Brasil, melhor falando, eles estão passando por uma tempestade muito grande. Mas eles têm certeza e que eles tenham paciência, que depois da tempestade vem a bonança. Nós temos certeza que vem mesmo. Então, a Avenida Brasil será a sala de visita dos turistas de Foz do Iguaçu. Ótimo. Agradecemos a sua presença em nosso programa. Tá? E o programa 40 Minutos termina aqui. E agradecemos também a sua audiência e até a próxima semana. Muito obrigado.